Você é espetacular! Se você está aqui, acredite, você já faz parte da minoria. Isto é, você já faz parte de um grupo de pessoas que estão acima da média no país chamado Brasil. Isso mesmo, porque a grande maioria não chega até aqui. A grande maioria já desistiu faz tempo. Sabe quando você começou a estudar? Lá no primeiro ano, quando você era menininho, menininha, lembra? Quando você começou, que tinha teus amiguinhos, suas amiguinhas, tudo bonitinho? Ótimo! Somente um daquela turma conseguiu concluir uma universidade. A maioria foi desistindo no meio do caminho. É isso, gente. É isso. Vencer não é para todos. Mesmo que todos tenham possibilidades. Mas a grande maioria não tem cabeça para vencer, para lutar. A grande maioria desiste no meio do caminho. Vão desistindo, cada um em uma fase. Por isso que eu fico feliz que se você está aqui assistindo esse vídeo, que ele é feito para você, para nós, aprender como lidar com as fases da nossa vida e superar e conseguir atravessar aquela barreira que transforma a nossa vida, cara, é um prazer ter você aqui com a gente. E esse próximo capítulo chama-se A Aproximação da Caverna Oculta. Quem chegou até nessa fase da vida já aprendeu bastante coisa, já cresceu, já caiu os tombos, já levantou e continua lutando. Nós vamos pegar aqui um curso, por exemplo, e ele vai ser uma referência para você entender do que nós estamos falando. Quando você começa a estudar, quando você começa a fazer essa luta, dessa transformação, você vai notar que em um determinado momento da sua vida, você nota que não é falta de inteligência sua, não é falta de capacidade intelectual, mas é esgotamento físico, esgotamento psicológico e esgotamento financeiro. Por isso que eu falo que não é para qualquer um essa luta, essa vitória, mas é para nós, é para mim, é para você. E esse esgotamento psicológico, físico e financeiro, ele ainda vem combinado com o medo de não dar certo. E isso acontece com todo mundo, por isso que muita gente no meio do caminho vai parando, vai desistindo, porque não consegue enfrentar essa luta interna nossa. Essa caverna oculta, ela é assustadora porque ela pode possuir várias formas. Ela cria várias situações para fazer a gente desistir e parar e continuar vivendo aquela vidinha que não vai levar a nada. Por exemplo, ela pode assumir uma forma de impacto do esforço físico. Então, quando você não estudava, você chegava em casa e já ia dormir. Jantava, arrumava a casa, deixava a cozinha em ordem e ia dormir. Hoje você chega em casa, arruma a casa, janta e ainda tem que estudar. Isso cria um impacto na nossa vida. E cria um impacto na tua vida. Fala que não. Você vê o risco entre você ter que investir no futuro e ao mesmo tempo você tem que pagar suas contas. Então você fica nesse limite. Olha o que está acontecendo na nossa cabeça. Essa caverna oculta, ela faz você pensar o seguinte: se você que chega em casa cansado, se você toma um banho e dorme ou fica lá no telefone, ou se você estuda. Essa caverna, ela toma uma forma da síndrome do não pertencimento. Porque muitas vezes, na família da gente, na minha família ou na sua família, você não pode não ter referência de quem um dia estudou, se formou e foi um profissional. E aí você começa a acreditar que aquilo também não é para você. Se não foi para ninguém da sua família, também não é para você. Isso é a síndrome do não pertencimento. Você não acredita que aquilo é para você, que essa vida diferente é para você. Porque você sempre tem um comparativo de outras pessoas da família. E nem sempre na família você tem referência.
Essa caverna, ela toma uma forma de você ter que tomar uma decisão consciente que você não pode recuar. A caverna, ela toma uma forma, você vai ver as formas, eu vou repetindo essa que a caverna está tomando uma forma, para você entender por que ela é oculta, porque você não vê isso. E essa caverna toma uma forma, por exemplo, de você estar exausto e ainda não viu o resultado. Você não viu o resultado. E quando você não vê o resultado, a primeira coisa que a gente quer é parar. E ainda vem aquelas perguntas. Será que esses diplomas, eles são para mim? Isso é para mim? Eu posso ter isso? Olha cada coisa que a caverna toma como formato. Isso tudo vai ficar borbulhando na sua cabeça. Quando você entra nesse 7º episódio da caverna oculta, é porque você vai sentir que ainda vem o medo. Até porque muita gente acredita que com a experiência o medo vai acabar. Não, o medo na nossa vida nunca vai acabar. Não é porque nós temos experiências que o medo acaba. Isso não é uma verdade. O que começa a acontecer é que a gente começa a entender que o medo não é mais aquele que está determinando a minha tomada de decisão. Então sempre nesse momento, nesse 7º episódio, nessa fase da vida, você começa a pensar de novo, será que vou conseguir? E se eu fracassar? E se eu não for suficiente? Mas o que você precisa entender é que se você chegou no 7º episódio, se você já chegou nesse momento, é porque você já fez o que a maioria não consegue fazer. Você agora conseguiu ser mais forte do que antes. Você está mais resistente. É uma batalha invisível na nossa vida. É uma batalha invisível. É ela com a gente, na nossa imaginação, nos nossos pensamentos. E você pode acreditar, muitas vezes a gente sofre antecipado. Antes de acontecer, a gente já está sofrendo. O que a maioria faz? A maioria simplesmente, quando chega nessa hora que começa a sentir tudo isso, volta, recua. Por isso que é legal quando você está aqui. Significa que você não recuou. Imagina uma corrida. Quando você sai na corrida, você está descansado. Imagina se essa corrida é de 10 quilômetros, de 10 meses. Quando você começou, você estava descansado. Mas o mais legal é você entender que quando vai chegar no final, vai ser a hora do sprint. Vai ser a hora que você está mais cansado e muitas vezes vai ser a hora que você vai ter que botar mais energia. E é por isso que muita gente desiste quase próximo da linha de chegada. A maioria desiste no momento quase próximo à transformação na vida dela. E as dicas mais legais para esse momento desse episódio, de quando você entra nessa caverna oculta, que você já começou a estudar, que você já sofreu bastante, que você já investiu dinheiro, uma boa parte do dinheiro, você precisa ter algumas estratégias, algumas táticas para você poder superar esse momento. Eu vou te dar umas dicas aqui muito legais. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel, uma caneta, e você vai escrever qual é o maior obstáculo que você está sentindo hoje para se formar. Qual que é o maior obstáculo? Ponto. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois, você vai fazer um plano de contingência. E o que é esse plano de contingência? Você vai fazer 2 ações para neutralizar esse obstáculo. E se você quiser, você me manda o que é que está o teu obstáculo, que a gente trocando uma ideia, a gente consegue se ajudar. Um terceiro passo é microfoco. Gente, uma coisa importante que você tem que entender é o seguinte: quando a meta fica muito grande, o corpo automaticamente ele paralisa. Então, quando nosso objetivo é muito grande, a gente não consegue se movimentar. Por isso que a gente fala de microfoco, você dividir em pequenas parcelas. É como você dividir semana por semana. Vou focar nessa semana e fazer isso. Semana que vem faço isso, na outra semana. E você vai por semana, mês a mês. E quando você faz em pequenas partes, o corpo gera movimento. Quarta dica: utilize seus aliados, o seu suporte.
Converse com as pessoas que acreditam em você, converse com as pessoas que valorizam você, converse com aquelas pessoas que lutam com você. Isso é muito importante quando você fala sobre os obstáculos que estão te travando quando você entra nesse momento. Quinta dica é o seguinte: conversa com a tua família. Você, principalmente você, mulher, que trabalha fora, que cuida da família, da casa e ainda estuda, você precisa, se for possível, conversar com a tua família, dividir tarefa. Porque quando você chega em casa, se você tem menos tarefas para fazer, você vai gastar menos energia e vai ter essa energia disponível para continuar essa luta da transformação da sua vida. Entende isso? Mas para isso merece uma organização, precisa conversar com a família. Marido, você lava a louça, os filhos, vocês arrumam a cama, fulano varre a cozinha. Quando você tem isso organizado, a sua vida vai ficar mais fácil e você vai aproveitar melhor a sua energia e o seu tempo. E eu sei que em algum momento, e possivelmente esse momento é um momento que você está justamente nessa caverna oculta, onde você está sentindo tudo isso e você precisa acreditar que isso não acontece só com você, acontece com todos nós. Então, quando nós estamos num momento da nossa evolução da vida e a gente precisa criar novas formas de viver diferente, nós vamos passar por esses momentos. E esse sétimo momento que você está passando agora, se você seguir essas dicas que eu estou te falando, você vai ver que quando nós chegarmos no 12º, você vai realmente ser um vencedor. Vamos no passo a passo, semana a semana, mês a mês, aula por aula. Porque no próximo episódio, nós vamos para a provação suprema, onde tudo que você aprendeu até aqui onde todos os desafios que você viveu até aqui, nada mais foi do que a preparação. Ninguém se torna melhor vivendo na superfície. Você precisa mergulhar e vencer.